Bom dia! Hoje falaremos do problema de corte. Os problemas de corte são muito comuns em diversos processos industriais. Eles são produzidos a partir do corte de peças maiores que estão disponíveis em estoque, ou são fabricadas na própria indústria ou ainda compradas de terceiros. Essas peças podem ter apenas uma dimensão relevante para o problema de corte ou mais dimensões. Alguns exemplos. O exemplo 1. Uma empresa trabalha com a produção de etiquetas autocolantes. O papel usado para sua confecção encontra-se em bobinas de mesmo comprimento. A largura das bobinas é de 50 centímetros. As encomendas para a próxima semana impõem a necessidade de se cortarem bobinas em tiras de 32 bobinas de 15 centímetros, 17 bobinas de 17 centímetros e 21 bobinas de 20 centímetros. Além do mais, é política da empresa manter em estoque o excedente pedido em quantidade máxima de 10 bobinas, cortadas de acordo com a encomenda. Essa ação visa evitar a imobilização excessiva de capital em forma de estoque. Formule um modelo matemático para determinar como cortar com determinadas dimensões, de modo a minimizar os desperdícios diante da necessidade de produção. Exemplo 2. Uma serralheria dispõe de barras de 7 metros de comprimento, que devem ser cortadas para obter barras menores, atendendo a uma encomenda. As seguintes quantidades e tamanhos são requeridos: 92 barras de 2 metros, 59 barras de 3 metros e 89 barras de 4 metros. Elabore um modelo de programação linear inteira que minimize as perdas com os cortes. Então, temos agora dois modelos clássicos. O primeiro é o modelo de Kantorovich. Qual é a ideia do modelo de Kantorovich? Você vai ter que cortar barras de um tamanho único, um tamanho Lzão. Esse tamanho Lzão, no caso do exemplo 1, seria esse tamanho das bobinas de 50 centímetros. Então a gente vai ter um Lzão igual a 50 centímetros nesse caso. E aí nós teremos tamanhos menores, que é o Lzinho 1, Lzinho 2, até um Lzinho M. No caso desse exemplo 1, é o Lzinho 1, que vai ser o tamanho de 15 centímetros. O Lzinho 2, que vai ser o nosso tamanho de 17. E o Lzinho 3, que será nosso tamanho de 20 centímetros. E a gente vai ter demandas P1, P2 até um BM. No caso desse problema, as nossas demandas são um B1 de 32, um B2, que é uma demanda de 17 bobinas, e 21 bobinas para o B3. Fechando o total delas. O objetivo vai ser minimizar o número de barras usadas, dando um limitante superior de barras disponíveis N. Primeira parte, a gente pega esse número de barras disponíveis. Se a gente fosse pensar na pior hipótese possível, qual que seria? Seria eu cortar cada um desses tamanhos de uma barra separada. Então, na pior hipótese de todas, se a gente for pegar aqui a calculadora, a nossa pior hipótese seria o quê? Somar 32 da demanda do tamanho 1, mais 17 do tamanho 2, mais 21 do tamanho 3. Então, na pior hipótese, seria uma necessidade de 70 barras. Óbvio que isso aqui a gente está pegando a pior hipótese possível. Não precisa ser um N igual a 70. E a gente vai ter aqui, que YI vai ser 1 se a gente cortar essa barra I. Então, nesse caso, o nosso Y teria um vetor de 70 dimensões, por exemplo, onde a gente teria cada um deles que seria 1 quando for usado ou 0 caso não for usado. Então, por exemplo, Y igual a 1 significa que eu vou pegar a barra 1 e vou cortar ela em alguma vez. E o x de j é o número de vezes que aquele item j, que você vai variar para 1, 2 ou 3,
vai sendo cortada naquela barra aí, que vai variar de 1 a 70. Nosso problema envolve minimizar o total de barras cortadas. Então note que cada vez que uma barra for cortada, ele recebe 1. Quando ela não é cortada, ele recebe 0. Quanto menos barras eu cortar, menor meu custo, pois eu gasto menos barras. Primeira restrição, o meu BJ. Meu BJ é as minhas demandas. O que eu cortar de barra deve ser maior ou igual que a minha demanda. No caso aqui, por exemplo, a gente vai variar aqui para todo J, ou seja, para todo item, então vai ser 1, 2 ou 3, o somatório em I. O I são as barras. Então a gente vai olhar a barra 1. Quantas vezes eu cortei uma bobina de 15 centímetros daquela primeira? Na 2, quantas vezes eu cortei? Na 3, e assim até a 70. A gente vai somar o total cortado e esse total tem que ser maior ou igual que o BJ. Como no nosso caso, no nosso problema, ainda foi adicionado uma restrição no qual ele tinha que ser menor ou igual que no máximo 10 sobrando, então a gente poderia adicionar uma restrição a mais nesse problema, que eu vou copiar essa segunda restrição que está aqui, ó, Ctrl C, e vou colar. Tem uma restrição sem vai de um new line até o outro. Copiei aqui a mesma restrição. Em vez de ser agora maior ou igual, eu vou passar a ser menor ou igual. Em vez de ser BJ, que é o limite mínimo, vou colocar um limite máximo dessa forma. Então agora, adaptando para o exemplo 1, a gente ficaria desse jeito aqui. Aqui, o Lzinho x e J tem que ser menor ou igual que o Lzão do Y, para todo I. Então agora estou olhando para cada uma das minhas barras. Imagina que a minha barra não foi usada. Então nesse caso o YI vai ser 0. Lzão, que é 50 vezes 0, vai dar 0. Então o número de quantidade cortada de x e j vai ter que ser menor ou igual a 0. Então ele não vai usar. Agora se o y for 1, a barra vai ser cortada. Então ele vai ser 1. Vezes L eu tenho 50 centímetros disponíveis para serem cortados. E aí, quanto que eu vou cortar? Eu vou olhar todos os tamanhos, que é o tamanho de 15, 17, de 20, nessa barra aqui. E vou ver, ele foi cortado? Caso sim, eu vou somar ele aqui. O total de tamanhos cortados tem que ser menor ou igual que o Lzão. Então, essa daqui é como se eu estivesse fazendo uma conta nesse tipo aqui. 15 centímetros vezes um x e... Supondo a primeira barra, seria x e 1, mais 17 centímetros vezes x e 2, desculpa, é a primeira barra, então é 1, mais 20 centímetros do x e 1, aliás, eu fiz ao contrário aqui, né? A barra é o I, então a barra é 1. Então seria a barra 1, tamanho 1. A barra 1, tamanho 2. E aqui é a barra 1, tamanho 3. Que o tamanho 3 é de 20 centímetros. Isso aqui tem que ser menor ou igual que 50. Considerando que a barra foi usada, ficaria vezes 1. Então aqui, por exemplo, se eu cortar duas barras aqui, x1 for 2, vou cortar duas barras de 15 centímetros. 2 vezes 15 dá 30, está menor ou igual que 50, então pode. Se eu colocar duas barras de 15 mais uma de 17, daria 30 mais 17, 47. Está dentro de 50. Se eu cortar duas barras de 15, uma de 17 mais uma de 20, eu estouro o tamanho, porque vai estar 67 centímetros, ele não vai permitir você usar essa combinação. Então ele vai criar as combinações possíveis a partir disso. E se por acaso a barra não for usada, ele vai forçar isso aqui a ser 0 para que ele não gaste nada, porque esse total dê 0. Então note que aqui a gente tem o quê? Um conflito. O seu objetivo é que todos os y sejam 0. Mas essa restrição aqui, ela impõe que algum deles seja 1 para que possa ser atendida a demanda. Voltar aqui para o modelo original.
do jeito que está aqui o modelo clássico. Um modelo alternativo para isso seria o quê? Seria o nosso modelo de Gilmore. Então imagine que a gente tem um XJ, que é o número de barras cortadas conforme aquele padrão de corte J. E a IJ é o número de bobinas I cortadas a partir daquele padrão de corte J. E o P é o nosso vetor de demandas. Tá? Então a gente vai ter que minimizar o total de cortes feitos e para toda aquela matriz que foi cortada, fez o XJ. Então o segredo do padrão de Gilmore aqui é criar o nosso padrão de corte. Como que a gente criaria esse padrão de corte? Eu vou abrir aqui um Excel que fica mais fácil de explicar esse padrão de corte. Então a gente vai ter aqui possibilidades de corte. Então a gente vai colocar aqui o padrão dele, né? E aqui a gente vai numerar padrão de corte 1, 2, 3, 4, 5, assim por diante. E aqui vai ser o tamanho. O tamanho aqui vai ser o tamanho de 15 centímetros. Esse vai ser o tamanho de 17 centímetros. E esse vai ser o tamanho de 20 centímetros. Aqui pode ser um desperdício que a gente tenha naquele corte, né? E vamos olhar. Se a gente tem uma barra de 50 centímetros, você não concorda que uma possibilidade de uma barra de 50 centímetros é cortar 3 barras de 15? Se eu corto 3 barras de 15, eu tenho um total cortado de 45 e desperdicei 5 centímetros. Se eu tenho essas barras, eu poderia cortar, então, em vez de cortar 3 de 15, eu poderia cortar 2 de 15. Se eu corto 2 de 15, dá 30 centímetros. Posso cortar mais uma dessa e 0 dessa, sobrando um desperdício de 3 centímetros, que aqui daria 47. Outra possibilidade, eu posso cortar 2 dessas de 15, vai dar 30, não corto essa e corto uma dessa, sem nada de desperdício. Outra oportunidade, eu poderia cortar uma dessas de 15 centímetros. Se eu cortei 15, eu poderia cortar, por exemplo, 2 de 17. 2 de 17 vai estar 34 centímetros, né? 17 vezes 2 dá 34 centímetros. Mais 15 vai dar 49, então sobrou 1. Se eu cortar uma de 15, também poderia cortar, por exemplo, nenhuma de 17 e uma de 20. Só que aí o nosso desperdício nesse caso seria de 15 centímetros. 15 centímetros na verdade não é desperdício. É você cortou esse corte aqui. Então essa combinação aqui não é válida. Outra possibilidade, não cortar de 15, cortar uma de 17 e uma de 20. Nesse caso, se eu cortar uma de 17 e uma de 20, eu estou cortando 37 centímetros e está me sobrando 13. Outro corte possível, não cortar aqui, se eu cortar 2 de 17 sobra 16, e aí eu jogaria aqui mais uma, também não dá para ser esse corte. Se eu cortar uma de 17, eu poderia cortar, por exemplo, uma de 20, que já foi esse corte. Então também não dá. Então acho que agora são possibilidades só de cortar 2 de 20. Que aí vai dar 40 e sobra 10. Tá? Se eu não esqueci de nenhuma possibilidade, a gente tem aqui a nossa matriz de padrões de corte. Um problema do Gilmore é justamente isso. Você tem que montar os seus padrões de corte. Se você esquecer de algum padrão, você chega numa resposta errada. Nesse ponto, Kantorovich acaba sendo melhor por você não ter essa montagem. Na hora que a gente for pegar ele e para resolver esse problema, o que nós teríamos que fazer? A gente teria que implementar agora isso. Então, como que ficaria? É esse modelo aqui
dele. Então a gente vai ter aqui minimizar o total de cortes usados. Então quantas vezes eu usei cada um dos cortes. Quanto menos cortes eu usar, menos barras eu uso. E para cada corte que eu usar, eu vou ter isso aqui, tem que verificar se ele atendeu a demanda. Então, por exemplo, se eu uso uma vez o corte 1, eu estou gerando 3 barras disso. Então, por exemplo, se eu mandar cortar 10 vezes o corte 1, eu estou gerando 30 barras de 15 centímetros. E assim a gente faz a conta multiplicando o número de vezes que você cortou por essa matriz A e J que você acabou de montar. Considerando que todos os cortes devem ser inteiros e não posso ter o corte negativo. Assim a gente acaba tendo o modelo de Gilmore pronto para ser usado. Próximo caso seria o corte bidimensional. O corte bidimensional já é algo que demora um pouco mais para ser implementado pelo número de combinações possíveis. O que acaba acontecendo? A gente vai ter um número de variáveis maior, porque agora a gente vai usar uma matriz chamada AILWRS, que ela será 1 somente quando a peça do tipo I for cortada com vértice inferior à esquerda com coordenada LW, excluindo o ponto RS, ou 0 no caso contrário. Para impedir contagem dupla, quando duas peças são adjacentes, a gente vai definir que ela vai ser 1 somente se ela ficar dentro desse intervalo. O que isso explica, quer dizer na prática? Na prática, imagine o seguinte, a gente tem uma peça aqui com tamanho Wzão por Lzão, que é a dimensão total dessa placa maior que será cortada. A nossa peça inteira ela tem um tamanho Lzinho por Wzinho. E a gente vai ter o quê? A gente vai pegar um ponto L e W. Esse ponto aqui, a gente vai olhar se ele está dentro ou não desse desenho. Então a gente vai olhar uma peça AILWRS, ela somente será 1 se ela ficar ou não dentro desse desenho aqui, dentro desse espaço. E aí a gente vai montando uma matriz em relação a isso, preenchendo ela com 0 ou 1, conforme o espaço que ela estiver ocupando. Então, como se todo esse espaço aqui vai ser 0, e esse espaço que está aqui dentro, ele vai ser preenchido por 1. E na hora que você colocar para somar o modelo, ele vai sobrepor essas camadas, de forma que, ao longo deles, só pode ter 1 em cada posição da sua placa. Isso daqui fica mais fácil a gente olhando o modelo prático para rodar. Então eu vou fazer isso. Eu vou pegar aqui um dos meus exemplos e colocar ele para rodar agora aqui no Gurobi. Vou pegar aqui um modelo pequeno. Esse arquivo de entrada, ele tem somente 2 peças numa placa de 3x2. Então, vou colocar aqui para ele rodar 2 itens numa placa de 3x2. Vou salvar isso aqui e vamos colocar aqui o Makefile para rodar ele. Vemos aqui no terminal. cd código fonte make ./programa. Aí a gente tem os nossos arquivos de saída. O que a gente tem aqui? Esse arquivo de saída foi a posição que ele colocou no final, que a peça 1 ficaria nessa posição e a 2 nessa posição. E a placa da matriz AILWRS, ele gera as combinações possíveis. Então, por exemplo, essa peça aqui poderia estar aqui em cima e ela não ocuparia nada embaixo. Outra posição, ela poderia estar aqui e não ocupando os outros espaços. E assim por diante. Assim como a peça de 2x2, ela pode estar aqui ou estar aqui. Então sempre vai ser 1 quando ela estiver ocupando e 0 quando ela não estiver ocupando aquele espaço. Se a gente for pegar isso num problema maior, para vocês verem como é que fica num problema maior,
Vamos pegar aqui então, em vez de rodar esse problema aqui, vamos colocar para rodar esse outro problema aqui. Esta aqui é uma matriz de 35 por 40 e ela tem um total de 50 peças. Aqui tem 48 só. Eu pensei que era 50 esse problema, mas tudo bem. Tem um total aqui de 48 peças aqui, então. Não, 48 não, 47 peças. Estranho esse número. Por que não é 50? Então aqui. Número de itens de 35 por 40. Ali está com 47 peças no arquivo de entrada. Agora deu a 50. Eu acho que era só que não tinha baixado tudo aqui, mas ó. Tá com 50 peças no arquivo de entrada, 35 por 40. Salva. E vamos para rodar. Para rodar, você não precisa rodar ele separado, né? Você pode mandar compilar e já rodar depois, colocando make, 2e comercial e /programa. Ele vai rodar. Esse aqui ele demora um pouco, porque é um problema um pouco maior, mas daqui a pouco nós teremos nosso resultado. Então, aqui continuando o vídeo, o problema foi resolvido em 56 segundos e ele tirou esses dois arquivos de saída. Que é esse arquivo e esse aqui. Esse arquivo de saída ele vai me mostrar todas as peças que foram lidas e a posição que elas ficaram na placa. Então, por exemplo, a peça 22, ela tá daqui, ó, 22 até aqui embaixo. Se a gente contar, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É uma peça de 9 por 9. Olhando aqui o número 22, é uma peça de 9 por 9. E assim você pode ver para qualquer um. Aqui a 5, a 4, por exemplo, 4. 1, 2, 3, 4 por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Peça 4, 4 por 9. Então você tem as posições. E onde está 0, onde ele não colocou nada. Então foi uma rebarba que soprou aqui na placa. Tá vendo? E assim você vai ter todas as posições onde foi cortada cada coisa. Essa seria a nossa resposta de saída. Como ele fez isso? E agora que vocês vão ver o computador travar se eu tentar abrir esse arquivo. Esse aqui, apesar de ter um plot note que ele tem 198 megas. Por quê? Ele vai ter toda aquela minha matriz AILWRS impressa dentro dele, mostrando as nossas combinações.